Olá, pessoal, boa noite. Nós aqui novamente, né, para mais um dia de estudo, mais hoje dois capítulos do nosso romance Paulo e Estevão. Então, hoje nós iremos ver um pouquinho do capítulo 5, Lutas pelo Evangelho, e do capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios, da segunda parte, já na reta final do nosso livro. E aí, como sempre, né, vamos fazer a nossa prece inicial com o Michel e depois a gente volta para ver um pouquinho do capítulo 5. Certo? É com você, Michel. Boa noite. Boa noite, Gilmar. Boa noite aos colegas que estão nos assistindo. Vamos fazer uma breve prece. E aí a gente já inicia. Neste momento, vamos acalmar nossos corações, com sentimentos de grande gratidão a Kardec, que há 165 anos atrás lançou o Livro dos Espíritos, 18 de abril passado. Fizemos aniversário. Essa doutrina espírita que nos traz muito conhecimento, mas também muita caridade e liberdade para pensar e raciocinar. E que possamos, então, nesse espírito de entendimento, de raciocínio, adquirir esse conhecimento e colocá-lo em prática. Tanto faz bem para nosso espírito imortal. Gratidão a Kardec, a Chico Xavier, Emmanuel, Paulo, Estevão, demais espíritos e personagens desse livro. Principalmente, rogamos a Jesus que fique conosco hoje e sempre. Assim, Assim seja. com você, Gilmar. E vamos lá, né, para o nosso primeiro capítulo da noite. Como já disse, o capítulo 5, Lutas pelo Evangelho. Né? E realmente, assim, esse capítulo, quando eu li, me surpreendeu bastante de ver, né, a dificuldade que o Paulo teve, o Pedro também, na verdade, todos aqueles discípulos, né, que lutavam para a implementação do evangelho, para que o evangelho fosse implementado da maneira mais limpa possível, né, da forma como Jesus deixou ele a gente, e como, diante de tantas dificuldades que surgiam no decorrer dessa implementação, digamos assim, como, e diante também das nossas fraquezas, dos nossos costumes, né? Muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco ali do fio da meada, né? Mas como foi importante o papel do Paulo e essa sua determinação, né? Essa sua garra em lutar pelo evangelho. Não é à toa, né, que ele foi escolhido e chamado justamente por conta disso, né? Então, esse capítulo Lutas pelo Evangelho fala um pouco disso, né? Dessa dificuldade. Eu fiquei também, assim, impressionada como o Emmanuel, em umas 3 partes da narrativa, ele comenta, assim, coisas que teoricamente teriam impressionado, mas que muitas vezes passaram despercebidas na história, né? E uma das principais, como a gente vai ver, seria aquela contenda mesmo entre o que deixaram, na verdade, o Pedro na sinuca de bico, né? Entre o Paulo e o Tiago, e que ele teria ali, né, que decidir, teoricamente, qual dos dois lados ele deveria seguir, e diante da inspiração divina, como a gente vai ver aqui também, da visão que ele teve de Jesus, ele consegue a maior solução, e o Emmanuel fala assim, que esse episódio quase passa despercebido, né, pelos relatos históricos dessa implementação da Boa Nova. Então, vamos lá, né, vamos começar. O Paulo e o Barnabé eles estavam voltando, né, de lá daquela longa jornada que eles fizeram, da propagação do cristianismo com os gentios, né, e eles voltaram para Antioquia. Então, lá em Antioquia, eles foram recebidos com grande alegria, né, geral da comunidade diante dos feitos e das conquistas que eles conseguiram, levando a Boa Nova para as regiões distantes e pobres. Mas logo que eles chegaram, eles perceberam que a harmonia da igreja já não era a mesma, né? Não sei se vocês lembram, né? Acho que na outra aula, sem ser na passada, na outra, né? Então, ou foi na passada, eu não lembro agora, mas em uma aula anterior, que a igreja era tão harmônica que sempre tinha, né, as manifestações, e isso já não estava mais acontecendo, né? E eles estavam percebendo também a influência dos judeus, né? Aquela influência dos ritos, dos
que estava dividindo os novos cristãos. Então, um pouco do que já tinha acontecido, que eles já tinham percebido lá na igreja de Jerusalém, estava acontecendo em Antioquia também. Né? Então, principalmente, a questão que mais atormentava os gentios, né, que mais gerava ali discórdia, era o circuncisão. Né? E isso eles também falavam, num segundo plano, talvez, da alimentação pura, impura, o que não podia. Então, mesmo que trazer esses costumes dos judeus para dentro do cristianismo, que também a gente vai entender o motivo deles, né? Quando o Pedro explica por que o Tiago agir dessa forma, a gente acaba entendendo, né? E aí Paulo via que o evangelho devia seguir livre de qualquer influência. Então, diante daquela situação toda que estava acontecendo ali em Antioquia, ele resolve chamar o Simão Pedro. E aí ele manda uma carta e, atendendo o chamado, o Pedro vem até Antioquia. Então, o Pedro chega com o João Marcos, que é o sobrinho do Barnabé, né, que ele tinha voltado, né, ele tinha acompanhado até determinado ponto lá da jornada do Paulo com o Barnabé, e num determinado momento ele se sente cansado, e aí resolve voltar, mas ele não abandonou como um todo a proposta de seguir o evangelho, e estava lá ajudando o Pedro, e volta com o Pedro e vai com o Pedro para Antioquia. Então, Pedro era muito respeitado por todos os cristãos, visto assim o propósito que o próprio Jesus, o legado, né, que Jesus deixou para ele, né, que era a pedra inicial da igreja. Então, ele era muito bem visto por todos. Então, Pedro conta, né, quando ele chega, que a igreja em Jerusalém continuava a mesma, né, com as mesmas perseguições, e essas perseguições acabavam esbarrando em Tiago, né? Porque Tiago, pelo seu comportamento, como a gente já vem vendo aqui, né, de seguir as práticas judaicas, né? Então, quando chegava alguma coisa que viam ali o Tiago, acabava não tomando uma atitude mais enérgica por conta dele estar seguindo, né, as formalidades, digamos assim, do judaísmo. Por outro lado, ele sente que o evangelho está se distanciando da sua fonte, mas ele não toma nenhuma atitude, né, para restabelecer as bases do evangelho, justamente para não prejudicar aquelas pessoas necessitadas que eles assistem, porque se ele fosse tomar, ia acabar prejudicando, como já tinha alguns companheiros que já tinham morrido, a exemplo do Estevão e do Tiago, né, também, que chegou a notícia que o Tiago também tinha sido morto justamente das mesmas formas, da mesma maneira que o Estevão. Então, quando o Pedro chega em Antioquia, ele começa a visitar e atender todos os incircuncisos, né, como o Emmanuel fala, né, e aí vai para as festividades, vai na casa deles, visita, atende. Então, ele convive ali com as pessoas que não tinham passado pela circuncisão. E, de repente, chega 3 emissários de Tiago. E quando esses emissários de Tiago chegam, o Pedro muda de comportamento, né? Ele passa a não mais ir para as reuniões, ele passa a não querer mais se aproximar dos incircuncisos, e né, Paulo começa a observar essa mudança, essa transformação no Pedro. E aí fica tomado de um profundo desgosto, né? E aí, disso, eles têm as reuniões, e o Paulo é convidado para falar na tribuna. Então, ele começa defendendo o evangelho, né, e todos ficam ali impressionados com a oratória que ele voltou a dominar, né, e começou a falar. Aí vem o ponto-chave, né, que eu imagino que tenha sido uma situação extremamente constrangedora, né, sobre o comportamento de Pedro, né, após a chegada dos emissários de Tiago. Então, todos ficam assim, o Barnabé, meu Deus do céu, fica sem saber o que fazer, né, entre os 2 maiores amigos dele, né, o Pedro e o Paulo, né, e aí o Pedro vê ouve, né? Ele também se espanta, mas permanece ali, calmo, né? Não demonstra agitação, não mantém a calma. E aí, quando o Paulo dá uma pausa, o Barnabé aproveita e toma a palavra, né? Tentando, como sempre, aquele espírito conciliador do Barnabé, acalmar os ânimos, né? E aí, entre Paulo e Pedro, que eram seus melhores amigos, ele tenta ali conciliar, né? E Pedro se mantinha calmo,
E aí passou a avaliar toda aquela situação mentalmente. O que ele deveria fazer, né? Quais os argumentos que ele iria utilizar com os companheiros diante das opiniões opostas ali, né? Dentre o comportamento que ele vinha exercendo antes e o que ele passou a exercer depois da chegada dos emissários lá do Tiago. E aí o Emmanuel coloca: de um lado estava Tiago, cumprindo elevada missão junto do judaísmo, de suas atitudes conservadoras surgiam incidentes felizes para a manutenção da Igreja de Jerusalém, erguida como ponto inicial para a cristianização do mundo. Do outro lado estava a figura poderosa de Pedro, o amigo desassombrado dos gentios, na execução de uma tarefa sublime de seus atos heróicos. Derivava toda uma torrente de iluminação para os povos idólatras. Qual o maior aos seus olhos de companheiro que convivera com o mestre dele recebera as mais altas lições? Então, Pedro fica aí, né? Que posição tomar? Vou ficar do lado de quem? E aí, Pedro pede ajuda a Jesus para a resolução daquela né, daquele problema que estava ali, que o Paulo estava expondo, né? E aí, quando ele pede a orientação de Jesus, né? Então, o Emmanuel coloca lá, né, que encolerizar-se, isso Pedro pensando, seria negar os valores do Cristo e perder suas obras. Inclinar-se para Tiago seria a parcialidade. Dar absoluta razão aos argumentos de Paulo não seria justo. E aí procurou arregimentar na mente os ensinamentos do mestre e lembrou a inovidável sentença: o que desejasse ser o maior fosse o servo de todos. Esse preceito proporcionou-lhe imenso consolo e grande força espiritual. Então, diante disso, né, o que desejasse ser o maior fosse o servo de todos, Pedro toma uma atitude que ninguém esperava, né? E aí todos esperando a resposta dele, e uma resposta que agradasse a todos. Então, o que Pedro faz, né? Pedro reconhece o erro, né? E pede, ele começa a relatar que ele negou Cristo no momento em que Jesus mais precisava dele, que ele era um homem que já errou muito e que mais uma vez ele tinha errado ali ao mudar de atitude, né? Entre aquelas pessoas que estavam ali, né? Entre os gentios e os judeus, né? Então ele pede desculpa e ninguém esperava, né? Ele diz: se errei entre os irmãos muito amados de Antioquia, peço perdão de minhas faltas. Então ali acabou. Então olha só, né? Como é a gente assumir o nosso erro, como só traz coisas boas, mas nem sempre a gente tem essa atitude, né? Atitude de reconhecer realmente uma falta, porque qualquer outra atitude que ele tomasse que não fosse essa, de assumir o próprio erro, iria gerar um desconforto muito grande e iria desembocar, como Emmanuel vai dizer em outra oportunidade, em que ele também se vê entre a cruz e a espada, digamos assim, né? E desembocar numa perda muito grande para o próprio cristianismo. Porque ali eles estavam como os verdadeiros representantes disso. E como Jesus, eles precisam demonstrar pelo exemplo, né? Porque a mensagem só se firma pelo exemplo. E que exemplo Pedro, ali como representante, como continuador das obras de Jesus, iria dar se ele não reconhecesse o próprio erro? Mas para Pedro também não é fácil, né? Então ele recorre a quem? A Jesus, e recebe essa inspiração divina, e aí acaba dando tudo certo, né? Então, Pedro deu a devida importância ao problema do gentilismo, que era isso também que Paulo queria, né? E diante de tudo aquilo que estava acontecendo, foi marcada uma reunião com os apóstolos e os discípulos em Jerusalém, justamente para resolver essas contendas. Paulo e Barnabé ali se reconciliaram, né? Barnabé ficou meio chateado com, não vai ser a primeira vez nesse capítulo que eles vão entrar em atrito, né? É um capítulo assim que mostra realmente as dificuldades, o como é lidar com irmãos, lidar com semelhantes, lidar com pessoas, que é o nosso dia a dia, e como tentar reverter isso, não pensando no nosso egoísmo, mas pensando na causa maior, que era a divulgação do cristianismo. E assim, apesar de todas as dificuldades, no final a gente vai ver que eles conseguem, né? Então, Paulo prometeu ali para os gentios, né,
que iria trazer carta da igreja assinada, garantindo que os gentios, né, não precisariam mais passar pela circuncisão. E olha só a promessa de Paulo, né? Ele ainda continuava com a espírito, né, de não, eu vou, eu luto, eu consigo, de lutar por aquilo que ele quer, e realmente ele tem isso dentro dele, de correr atrás do que acredita, né? Mas ele, assim, fez uma promessa e que ele achava que ia cumprir, mas ele poderia não dar conta, né? Porque tem coisas que fogem do controle dele. Mas mesmo assim ele fez, né? E havia, né, um grande preconceito com os judeus, né, que eles consideravam, tem até uma palavra, né, o idólatra era como um gado, né? Então eles realmente tinham muito preconceito com os judeus, eles se consideravam o povo escolhido, né? O povo escolhido lá de Moisés, e acreditavam que tinha até uma certa superioridade em relação aos outros povos. E aí Paulo passou a imaginar, né, como sempre, como iria convencer todos, e resolveu viajar na companhia de Tito, que também passa a ser um personagem importante nessa contenda toda, né? Que ele era pagão, mas tinha uma grande dedicação, um alto poder também de argumentação, né? Paulo estava passando tudo que ele sabia, inclusive a profissão de tecelão, Tito, né, que estava ali tomando o lugar dele quando ele não estava. E nisso eles ficam esperando a resposta do Pedro. E aí, 4 meses depois, chega a carta do Pedro informando sobre a realização da reunião. E aí eles saem numa caravana composta por Paulo, Barnabé, Tito e mais 2 irmãos. E quando eles iam, eles não perdiam a oportunidade, né? Eles iam pregando, iam fazendo as curas, iam ajudando a todos por onde eles passavam. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles perceberam que a casa lá, a casa do caminho, né, já estava bem maior e tinham sido construídos outros cômodos, novas dependências para atender o tanto de gente que estava procurando, né? Então, assim, eles tiveram que construir outros cômodos, então o trabalho e o gasto estava muito maior do que da época que eles tinham ido, né, da última vez que eles tinham ido. E Tiago vem receber as visitas e mostra, né? Paulo percebe logo a transformação dele. Ele parecia um verdadeiro sacerdote da sinagoga, né? O jeito de se portar, os traços. E aí Paulo e Barnabé, eles não tiveram uma boa impressão. Aqueles desconhecidos estavam se assemelhando àquelas figuras do Sinédrio em sua posição de hierarquia. E eles ficaram bem assim impressionados de como estava em todas as feições da sinagoga ali, aquela casa a igreja lá do caminho, né? E eles ficaram bastante preocupados com tudo aquilo que estava acontecendo. Então, ao chegar com Tito, o Paulo é questionado por Tiago, né? Teve lá a primeira reunião da noite, quem era Tito? E aí o Paulo diz que o Tito é um pagão. E aí o Tiago pergunta, e ele foi circuncidado? E aí o Paulo diz que não, né? E diante das respostas negativas lá do Paulo, Tiago diz que Tito não pode participar da reunião. E aí Paulo apela para Pedro, coitado de Pedro, né? Toda hora chamado e colocado lá na encruzilhada. E aí Pedro disse que essa era uma das questões que deveriam ser resolvidas na reunião. Pedro sempre com aquele tom de intermediar, de não ter, de ter a imparcialidade realmente, né? Diz, olha, essa é uma das questões que será resolvida na reunião, né? Enquanto não há deliberação sobre o assunto, Tito deveria ser circuncidado para poder participar dos trabalhos. Paulo fica, para ele, uma morte, né? Ele não aceita isso de jeito nenhum e ele fica revoltadíssimo, né? Não continua a defendendo a causa dos gentios, e aí ele percebe a dificuldade que ele vai ter em cumprir a promessa que ele fez, né? E aí começam discussões acaloradas e Pedro tentando ali calado, né? Ficando quietinho na dele, só se insurgiu, né, Pedro, quando disseram que deveriam incorporar os textos evangélicos à lei de Moisés. Aí Pedro também se transformou numa fera que disse que isso não era possível, né? Paulo, tão inconformado que estava com a circuncisão de Tito, que quando ele é chamado para falar, ele nem quer falar.
Ele estava tão revoltado que ele disse, Barnabé, vá lá você falar tudo que a gente fez na viagem, porque ele estava sem condições nenhuma de falar de tanta raiva ali, de tanta revolta que ele estava, né? Então, Pedro tentando conciliar, né, disse que era preciso ter um ambiente pacífico, né, conversando com o Paulo depois da reunião, até para convencer e acalmar ele, que eles precisavam ter um ambiente pacífico para defender os pontos de vista. E olha só a visão do Pedro, né? Realmente, se ele ali se altera, se eles começam a brigar, como é que eles vão defender o ponto de vista? Fica muito difícil a gente defender alguma coisa, a gente exalta, né, exaltado, com raiva. Então, é preciso ter um ambiente pacífico para que todos ali estejam com o coração sereno, para entenderem e ouvirem até, né? Porque quando a gente está com raiva, a gente nem ouve o que a pessoa quer falar. Então, o Pedro diz, olha, a gente precisa ter um ambiente pacífico. E como é que a gente vai conseguir isso? Fazendo a circuncisão do Tito. Então, vamos lá, né, faz, e a gente vai começando a bolar uma maneira de convencê-los do que a gente quer, né? Então, Paulo ouve, né, os relatos ali, e o que mais impressiona o que é o ponto fundamental para convencer o Paulo de que tudo aquilo, de que a circuncisão devia ser feita, e da fala do Pedro, é que o Pedro fala que dentro dessas questões todas, ele entrou em oração e um dia Jesus aparece para ele, né? E diz assim, Pedro, atende aos filhos do Calvário antes de pensar nos teus caprichos, né? Então, para atender ali, né? Antes de pensar nele, pensasse naquelas pessoas que estavam atendidas. E a Abigail, né? Até do outro lado, está sendo tão importante ainda para acalmar o Paulo, né? Que ele lembra da aparição em sonho que ele fez em desdobramento, né? Que apareceu ela e o Estevão. E ele lembra da fala, da expressão de Abigail, filhos do Calvário. E o próprio Emmanuel diz que ele fica mais tranquilo quando ele lembra. É como se fosse uma mensagem que Jesus mandou, sabendo que isso ia tocar ele, pelo fato da Abigail já ter falado com ele nesses termos, né? Então, Paulo, ele era muito prático, né? O livro deixa claro isso, e ele sempre tentava arranjar uma solução para tudo. E eram soluções práticas e soluções que davam certo, né? Então, Paulo questiona para o Pedro qual era a principal razão da preponderância farisaica na igreja de Jerusalém. O que era, né? Por que eles estavam dependendo tanto e estavam se curvando tanto a preponderância farisaica? E aí Pedro responde que as maiores dificuldades giravam em torno da questão monetária, né? Então, olha só, né? Da questão material, que, como a gente está na matéria, ela é necessária. E aí eles criaram muitas dívidas com os sacerdotes para atender a todos os doentes e necessitados. E aí Paulo entendeu isso, e aí qual foi a solução de Paulo, né, que vinha sempre com essa solução? Era de eles estarem pedindo recursos para a manutenção da igreja de Jerusalém. Então, eles poderiam se manter, poderiam trabalhar, né? E cada um trabalhava ali dentro do seu ofício, e ele iria sair com Barnabé para angariar recursos para a igreja de Jerusalém. Então, faz nisso, tem a reunião lá. Nessa reunião também há uma calorosa discussão, onde o Pedro também, mais uma vez, é colocado entre o Paulo e o Tiago, né? E é nessa parte que o Emmanuel diz que quase passa despercebido na história, mas que foi um atrito muito grande, né? E que o Pedro teve que resolver, e aí ele toma a palavra e fala o que está lá contido no Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículos 7 a 11. Né? Então, nessa reunião, Pedro demonstrou a todos que o evangelho é para a alma, né? Em resumo, é para a alma e não para o corpo. E os gentios, né, assim como convertidos como cristãos, foram liberados da circuncisão. Então, ele acaba conversando que o evangelho é para todo mundo, né, que a gente deve pensar mais na alma e não no corpo. Ele quer dizer o quê? Que as coisas do corpo não interessavam, não é isso que vai fazer a gente melhor, e sim a transformação da nossa essência. Tiago concorda, né, mas impõe ainda 3 condições, que são as condições de fugir da idolatria, evitar a luxúria e se abster de carnes
de animais sufocados. Então, olha só. E aí o Paulo disse, não, tá bom, né? Quantas essas coisas é errado mesmo, a idolatria, a luxúria, e os animais, cada um come da forma que melhor lhe pareça, desde que evite os excessos. Então, ele não se incomoda com isso, não. Aí, outro problema, né, vai surgir quando eles resolvem, né, e o Barnabé e o Paulo, fazendo isso que tinha sido proposto para arrecadar dinheiro e sair pregando que seria a missão de Paulo a partir de agora até os fins da vida dele. E aí surge mais duas condenas, né? Mandam destacar situações. A primeira é que ele não saía em Jerusalém, né? Que também ele chama a atenção disso para não evitar o contato com o seu passado, né? E a segunda é a nova demissão de João Marcos, que quase leva à ruptura da amizade do Paulo com o Barnabé. Por quê? Porque o Barnabé queria levar João Marcos nessa nova excursão que eles iriam fazer. E o Paulo diz, olha, não dá para levar o João Marcos porque a gente não sabe como ele vai estar. Eles foram chicoteados, eles foram apedrejados, eles ficaram muito tempo doentes. Será que João Marcos iria aguentar tudo isso? E aí o Barnabé diz, não, mas a gente precisa dar uma nova oportunidade. Nada disso do que você me falou me convence para não levar ele. Então, a maneira que eu vejo é a gente romper a nossa amizade. E aí Paulo diz, não, isso nunca. A gente arranja um jeito. Então, eu vou e você fica, né? Então, eles se separam e aí acaba o Paulo também arranjando uma outra solução, né? Os coelhos que ele tira da cartola, né? Que o Barnabé e o João Marcos iriam para a ilha de Chipre, né? Porque já era um local que eles conheciam. E o Paulo com o Silas, que ele foi um dos que voltaram de Jerusalém para Antioquia com ele, o Silas e o Barrabás, ficariam lá em Antioquia cuidando, porque também precisava de alguém para cuidar das coisas da igreja de Antioquia. Então, o Paulo e o Silas iriam para Tauro, né? E a igreja de Antioquia ficaria com o Barrabás e com o Tito. E aí eles resolvem e vão, né, nas suas respectivas caravanas. Então, assim, é um capítulo cheio de contenda, cheio de briguinhas, cheio de muitas coisas e que eles souberam resolver em prol do objetivo maior, que era a divulgação e firmar o evangelho, né? O evangelho precisava ser firmado. É tanto que eles saíam voltando dos locais para confirmar aquilo, que se estava tudo andando direitinho, e agora o Michel vai continuar. É com você, Michel. Gilmara, esse capítulo, ele, né, com aquele propósito de sempre trazer para a nossa realidade, né, mostra muita coisa, né? Até porque eles não tinham assim uma alguém que os ensinasse, né? Não estava ali, Jesus não estava mais ali, né? Eles não tinham os livros que nós temos hoje, né? As oportunidades que nós temos hoje, estavam descobrindo tudo sozinhos, né? Fazendo uma breve introdução aqui no capítulo, Emmanuel ele vai dizer, né, que os espíritos superiores pararam de se manifestar, né, por causa das contendas, né? E eu vejo, né, isso como um grande ensinamento para nós hoje, para as casas espíritas, para os trabalhadores, né, para todos nós, né? Evitar contendas inúteis, senão os espíritos superiores vão se afastar, como se afastaram ali. E olha que se afastaram na época tinha Barnabé, Pedro, Tiago, Paulo, né? E vários outros, né? A gente, em nossas reuniões, né, em geral, nós estamos lembrando que a doutrina de Jesus é sobre liberdade e responsabilidade. Temos que lembrar isso, né? Que o pensamento, as intenções são tudo, né? Ao contrário de convenções e preconceitos religiosos, né? Vamos lembrar disso. Essa parte aí que o Emmanuel fala, né, logo depois, que a igreja sofreu um grande perigo, né, com aquela contenda toda, é interessante o que Pedro faz, né? Gilmara falou muito bem, né, sobre Pedro, o que ele faz, mas reparando, viu, Gilmara, ele foi muito, vou dar minha visão, né? Ele foi muito breve, não faz represália, não faz discurso, né?
É muito interessante, né? E em relação a Paulo, nós vemos que Pedro tem Paulo agora em alta conta, né? Em algum momento do capítulo ele fala, né, sobre Paulo: sim, meu amigo, não foi em vão que Jesus te buscou pessoalmente às portas de Damasco. Provavelmente esse é o maior elogio que Paulo deve ter recebido nesse livro, né? Um grande elogio, um grande reconhecimento, né, a Paulo, né, do próprio Pedro, né? Vamos lá, então, começar o próximo capítulo, né? Peregrinações e sacrifícios, né? Sempre tem alguma coisa bem de sacrifício, né, nesses capítulos, né? Esses títulos. Então, vamos lá. Cada um segue sua viagem, né? Paulo e Silas saem de Antioquia e chegam a Tarso com grandes dificuldades. Eu vou sempre pontuar aqui, nesse capítulo, mais ainda, porque ele fala das várias viagens, né? Então, eu vou pontuar aos poucos o quanto que eles andaram, né? Então, de Antioquia, tá? São 220 quilômetros, tá? No deserto. E aí ele fala, né? Dá uma descrição de Silas. Silas tinha um temperamento pacífico e notáveis qualidades espirituais, né? Assim como Barnabé, né? Eu confesso, como Barnabé é o meu personagem favorito do livro, né? Deu uma tristeza, né? Que ele sai do livro, né? Infelizmente. Ele foi substituído, né? Bem substituído por Silas, depois por Timóteo, né? E nessa viagem, a alimentação deles é pouca, quase exclusiva do que eles achavam no caminho, né? Não tinha dinheiro. Eu imagino que eles andavam, né? Certamente que deviam ter ali alguns oásis, alguns rios, né? Eles vão margeando o rio, né? Então água até tinha, mas não tinha dinheiro para comprar nada, né? Ia a pé, né? Na viagem, eles pregavam principalmente a pobres e exilhados romanos. O Emmanuel, ele nesses livros que ele escreve, né, a gente tem que ler e reler mesmo, né? Porque aos poucos as coisas vão ficando mais claras para a gente. Por que que Emmanuel fala principalmente a pobres? Ah, pobre a gente sabe, né? Os primeiros cristãos, a maior parte deles são pobres. Mas ele fala soldados romanos, né? Soldados romanos estavam ouvindo os cristãos, né? Chamou bastante atenção. E aí, nós temos que pensar uma coisa. Até hoje, o que é o militar, né? O militar é aquele sujeito que ele fica pouco tempo em cada local, né? Então ele fica 4, 5 anos no local, já muda, vai para outro, né? Durante a ativa, né? E como que era com os soldados romanos? Certamente a mesma coisa. Então, a pregação para soldados romanos, o que iria acontecer quando eles mudassem de local? Logicamente, eles iam levar a palavra do evangelho para outros locais, né? Então, provavelmente, alguns soldados romanos levaram também a palavra do cristianismo para outros soldados, para algum povo, né? Chegava no local, encontrava cristãos, né? Então, certamente não foi por acaso que Emmanuel escreveu aí, né? Que eles pregavam também para os soldados romanos, né? Ele chega em Tarso, Paulo e Silas, né? E muitos ainda o ironizavam, já muitos o ouviam, né? Então, já melhorou a situação, né? Agora eles partem para Tauro. Eles dormiam a relento, se alimentavam muito pouco, muitos perigos na viagem, mas mantinham a fé, né? Então, tem algumas partes desse livro que o Emmanuel fala, né? Que eles sempre mantinham a fé, né? Chegam a Derbe, onde eles encontram amigos, né? Paulo fica feliz ao receber notícias de Timóteo, né? Fala das missões ativas em Derbe, né? Que praticava, e fala também que Timóteo já disseminava curas e consolações, né? Timóteo era um menino ali, devia ter, né? Quando Paulo o conhecia, eu tinha 13, agora devia ter 15, 16 anos, assim. Já fazia curas e consolações, né? Aí de Derbe ele vai a Listra, mais ou menos 30 quilômetros. Lá ele reencontra Lloyd e Timóteo, né? E ele fica sabendo que os dois judeus que haviam participado do seu apedrejamento, lembrando nos capítulos anteriores que ele foi apedrejado e quase morreu, esses dois judeus que eram os que mais estavam assim, né? Mais querendo levar o Paulo à forca, foram convertidos. Estavam convertidos ao Evangelho.
a construção de uma nova igreja nesse local, em Listra, onde os doentes fossem amparados, as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. De Derbe a Listra, Paulo explica a ideia de colher dinheiro para a igreja de Jerusalém, né? Como o Gilmar falou. Por que ele quis recolher dinheiro para a igreja de Jerusalém? Porque em algum momento fala no livro que eles tinham mais de 100 pessoas, né, hospedadas nesse local, né? Então era alimentação de mais de 100 pessoas. E não era 100 pessoas simplesmente, 100 pessoas com problemas de saúde, né? Então tinha que ter funcionários ali, né? Muito dinheiro mesmo. Como é que você... Hoje é tudo muito fácil, né? Hoje nós temos água encanada, né? Mas como é que você dá de beber? Só de pensar em dar de beber água para 100 pessoas todos os dias, o dia inteiro, né? Então, só nisso aí já pode ver a extensão do trabalho, né? Isso sem água encanada, obviamente, né? Lloyd pede que Paulo aceite a companhia de Timóteo, ele aceita, e agora são os três, né? Paulo, Silas e Timóteo. Notem que Paulo nunca está sozinho, né? Até o momento. Nós vamos ver daqui a pouco que em algum momento ele vai estar sozinho. E agora os três vão a Icônio, mais 30 quilômetros. Então ele vai visitando os locais que ele visitou, né? Que ele fundou igrejas, e ele fica feliz, né? De que vê que os núcleos realmente estão indo bem, né? De Icônio, eles vão à Antioquia de Pisídia, mais 150 quilômetros, mas sempre parando nas aldeias, né, pregando o evangelho. Então, cada local, né? Hoje aqui no Brasil, em Sergipe, você vai, né, de uma cidade a outra, né, são grandes cidades, mas no meio ali tem alguns locais, né? Alguns locais pequenos, né? E eles iam pregavam. Em Antioquia, como era uma cidade grande, eles aproveitam e param por um tempo e trabalham para se manterem. Então, eles aproveitam para que uma cidade que tem recursos, né? E aproveitam para conseguir algum dinheiro, né? Paulo percebe que as viagens dele e Barnabé geraram frutos. Então, em todo lugar já tem algum núcleo, ele fica muito feliz. Então, note, né? Paulo ele fica feliz não por ele ter feito alguma coisa, né? Mas ver o evangelho florescendo, né? É isso que ele fica feliz. Depois eles chegam à Frígia, depois à Galácia, e agora com menos perseguições, né? Essa parte também chama bastante atenção no livro. Então, ele ouve Estevão, né, com a sua mediunidade. Paulo, sigamos adiante. Levemos a luz do céu a outras sombras. Outros irmãos te esperam no caminho infinito. Né? Se havia menos perseguições, então a semente do evangelho já estava florescendo. Então, não era um local para o Paulo se manter, né? Então, ao invés de se manter ali, onde era mais fácil, ele decide ir a locais mais difíceis. E ele foi orientado por Estevão, né? Estevão vai diretamente orientar. Mas ele poderia recusar. Ele poderia falar, não, vou ficar aqui onde está tudo bem, né? Ele poderia, sem problema nenhum. Mas não é do estilo de Paulo, né? Ele pensa em ir a Betínia, mas orientado mediunicamente a ir a Troade, né? Atualmente, fica bem a oeste da Turquia, né? E aí nós percebemos que de Antioquia, onde ele saiu inicialmente, até Troade, já passaram 1.200 quilômetros, né? Andando a pé. Ele tem a visão de um homem da Macedônia que o chama. Mesmo sabendo das dificuldades, ele decide ir para lá. Então, em algum momento, ele tem uma visão, né? E decide ir para Macedônia. Paulo é levado por intuição a uma casa de comércio e quem ele encontra lá? Lucas, né? Lembrando dos capítulos anteriores, né? Da importância de Paulo em conversas com Lucas. O Evangelho de Lucas certamente tem muito de Paulo, porque ele encontra, até este momento, ninguém fala do Evangelho de Lucas, eles falam das anotações de Levi, né? De Mateus. Né? Até agora, ao que me consta, né? Lucas ainda não escreveu, né? O Evangelho de Lucas. Né?
Então, certamente que tem muito de Paulo ali no Evangelho. Ele explica, então Lucas explica que ele é de um navio que vai a Samotrácia, uma ilha no mar Egeu. Existe essa ilha, né? Até hoje está lá, né? Ao sudeste ali. Paulo diz que o Senhor lhe informou que eles devem ir a Macedônia, mas não tem dinheiro. E aí Lucas se oferece para pagar tudo. Lucas até fala, eu não sou rico, né? Mas vou ajudar, né? Interessante, né? Paulo então sugere que Lucas poderia se dedicar inteiramente ao serviço do Cristo e o convida a ir para Macedônia. E Lucas aceita. Então, novamente, a influência de Paulo em Lucas, né? Como o Gilmar falou na semana passada, né? Tem até um filme, né? Eles vão se encontrar novamente, né? Em Roma. Então, Paulo tem uma grande importância na vida de Lucas, né? E a bordo, né, Gilmar, o que que o Paulo fazia, né? Descansava, tomava sol? Não, né? O que que ele fazia? Ele pregava. Paulo não perdia tempo, né? Não perdia tempo. A gente vai ver daqui a pouco também, mesmo na prisão, né? Paulo visitava bastante as prisões, né? O pessoal gostava de prender ele. E nas prisões ele também pregava, né? Desce em Neápolis, depois vão a Filipos, né? Paulo então sugere que Lucas e Timóteo se dirigissem pelos caminhos para Tessalônica, onde os quatro se reuniriam mais tarde. São mais 150 quilômetros. Por que eles se dividem? Porque eles precisavam pregar o evangelho, né, o máximo possível. Então, a forma era caminhar a pé e ir pregando, né? Hoje nós temos, né, blogs, livros, WhatsApp, mensagens, né? Temos lives do YouTube, temos muito mais oportunidades, né? Filipos não possuía uma sinagoga e o santuário destinado às preces, embora tomasse o título de casa, era um recanto ameno da natureza, rodeado de muros em ruínas, né? E aí, em pregação, encontrava apenas mulheres. E a viúva Lídia oferece a própria casa para formar a igreja e oferece hospedagem, né? Então, os primeiros núcleos eram formados nas casas dos convertidos. Então, eles pegavam um pedaço e formavam a igreja ali mesmo, né? Paulo, então, decide fazer as suas pregações em Filipos, né, em praça pública. E aí aparece uma pitonisa. O que é uma pitonisa? Uma médium, né? Aparece uma pitonisa que era explorada em seus poderes psíquicos. E aí ela ouve a palestra de Paulo e diz, né, olha que interessante, né? Novamente, um grande ensinamento para os núcleos de mediunidade. Recebei os enviados do Deus Altíssimo, eles anunciam a salvação. E aí, durante uma semana após a pregação, o que acontece? Vem essa médium em transe, né? Recebei, olha como eles são bons, vieram da parte de Deus, né? E que elogio, né? A Paulo e a Silas, né? Tá, que elogio. E aí, depois de uma semana, Paulo se irrita, não aguenta, né? Ele aguentou uma semana, né, Gilmar? É até muito, né? Para Paulo, aguentou uma semana. O que ele fala? Espírito perverso, não somos anjos. Somos trabalhadores em luta com as próprias fraquezas, por amor ao Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que te retires para sempre. Proíbo-te, em nome do Senhor, estabeleceres confusão entre as criaturas, incentivando interesses mesquinhos do mundo em detrimento dos sagrados interesses de Deus. Por que isso? Mediunidade como mercadoria. Ganhava dinheiro, né, com isso. E aí, com essa abordagem de Paulo, né, com esse poder de Paulo, o espírito vai embora. Lição para nós, né? Muito cuidado com esses elogios, né? Até a gente nos estudos de mediunidade, a gente conversa sobre isso, né? Será que os espíritos superiores, que são muito atarefados, se preocupam em ficar elogiando, né? Será? Então, muito cuidado, né? Acredito que eles não ficam perdendo tempo, né? Como o Paulo sabia? E aí vem a pergunta, né? Como que Paulo sabia que uma entidade de menor vibração? Como é que ele sabia disso? Então ele explica a Lucas, né? Aquele espírito poderia falar em Deus, mas não vinha de Deus. E por quê, né? Que fizemos nós para receber elogios? Paulo fala, né?
Dia e noite estamos lutando contra as nossas próprias imperfeições da nossa própria alma, né? Tudo que ele está falando aqui, a gente pode falar para nós mesmos, né? Fazer para a nossa vida. Se aquele Espírito viesse de Jesus, outras seriam suas palavras. Notem que Paulo, nessa época, ele não tinha acesso, como nós temos hoje, ao livro dos médiuns, por exemplo, né? Ele não tinha acesso a tal literatura, né? Interessante, né? Mas ele já tinha o conhecimento de alguma forma, né? Se aquele Espírito viesse de Jesus, seriam outras suas palavras. O que ele faria? Estimularia nosso esforço, compreendendo nossas fraquezas, né? Todavia, será o incidente uma lição para não entretermos relações com o plano invisível? Pergunta Silas, né? Olha, certo. Então, já que isso aconteceu, Paulo, então a gente não deve se preocupar mais com o mundo invisível? E aí vem o grande ensinamento de Paulo. Como pudeste chegar a semelhante conclusão? Respondeu o ex-rabino, muito admirado. O cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma. Se fecharmos a porta da comunicação, que é com a esfera do mestre, como receber os seus ensinos? Olha, Paulo recebia os ensinos o tempo todo de Abigail, de Estevão. Estevão estava ao lado de Paulo, por ordem de Jesus. Estevão ficou 30 anos ao lado de Paulo. Paulo então continua: ninguém poderá fechar as portas que nos comunicam com o céu, né? Então, Paulo, em nenhum momento, ele vai contra a mediunidade, ele vai contra a mediunidade como mercadoria. Tudo na vida, né, temos que pensar sobre isso, né? Então, por exemplo, a internet, ela é para o bem ou para o mal? Olha, a internet, ela é neutra, ela é um instrumento, né? Assim como a mediunidade, ela é um instrumento, né? Você vai para o bem ou para o mal, né? Nós já podemos ir para o bem, né? Então, a palavra de Paulo é a favor da mediunidade, mas a mediunidade séria, né? A mediunidade com Jesus, após o estudo, né? Após o estudo das obras de Kardec, né? Que mostra os caminhos corretos para o intercâmbio mediúnico. Claro que eu estou comentando aqui, claro que ele não poderia falar de Kardec naquela época, né? Mas nós hoje já sabemos, né? A mediunidade, seguindo Jesus, seguindo o que Kardec nos ensinou também, né? E aí, a toda ação vem uma reação, né? Com a perda do lucro fácil, os mercadores da mediunidade se revoltaram e tramaram. Daí a 3 dias, Paulo e Silas são presos a troncos e flagelados. E aí, né, mesmo com dores e presos, eles ficam em prece. Conto no livro que a dor era tanta que eles não conseguiam dormir. Na prisão, o que Paulo faz? Prega aos prisioneiros. Um determinado dia, as portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído, né? Como que isso aconteceu? Como que portas pesadas de uma cela se abrem sem ruído, né? Hoje nós sabemos que a intervenção dos espíritos sobre a matéria, né? Então eles interviram ali, né? E aí Paulo sai da cela e continua a pregação e pede a todos que não fujam, né? Olha a moral de Paulo, né? Ele chega para um bando de malfeitores, talvez não nem todos, né, sejam malfeitores ali, né? A gente sabia que naquela época se prendia por nada, né? E ele fala, para não fugir, ninguém foge. E muitos se ajoelham e se convertem. O que esse pessoal vai fazer quando sair da prisão? Estarão convertidos ao Evangelho e vão pregar e vão mostrar o Evangelho às suas famílias, né? Lucano, o carcereiro, no dia seguinte, ele chega e toma um susto. Todas as portas abertas. Aí, em desespero, ele tenta se matar. Mas Paulo intervém e explica o ocorrido, né? E aí Lucano também se converte. Então, agora nós temos um carcereiro convertido, né? Cada conversão dessa, né, é importante. Lucano agora cuida das feridas, né, de Paulo e de Silas, os alimenta, né? Sabendo dos fatos, as autoridades mandam libertá-los, por temor dos pregadores, né? Paulo agora se recusa. Chega para os juízes, não, agora eu sou cidadão romano, né? E aí ele pede a presença dos juízes, né? Por que Paulo faz isso?
porque ele quer que a igreja recém-formada seja deixada em paz. Não por ele, né, mas pela igreja. O juiz aceita, né, mas pede que ele se retire da cidade, tudo bem, eles vão se retirar. Eles rumam a Tessalônica, né, 150 quilômetros depois, sempre parando nas aldeias e pregando, né? Quem está lá, Lucas e Timóteo, se encontram. E aí o Emmanuel ele vai fazer um resumo, fala que em toda parte problemas com os judeus aceituosos, homens de má fé, ingratos, indiferentes, mas que Paulo mantinha a fé. Após muitos conflitos, e aí agora o Emmanuel ele não vai falar mais, a gente já sabe quais são os conflitos. Né? Chega lá, pedrada, né? Açoite, né? Sarcasmo. Após muitos conflitos, vai a Bereia, atual Vereia, na Grécia, né? São mais 75 quilômetros, mais de sabores, mais martírios, mas o Emmanuel ele não comenta muito mais, né? Mas nós temos que lembrar, né? 150 quilômetros a pé, sem recursos, né? É bem difícil. Lucas, Timóteo e Silas foram obrigados a afastar-se, perambulando pelas aldeias circunvizinhas, né? Mas Paulo novamente é preso e novamente açoitado. Né? Aí muitas pessoas pedem, ele é libertado, com a condição de ir embora rapidamente. E aí vem a parte desse livro, né, desse capítulo, que eu achei assim para a gente ler e reler e lembrar, né? Paulo decide, ele sempre quis visitar Atenas, né? Paulo era um filósofo, era um homem de letras. Né? Quem que é um filósofo, um pensador que não quer ir para Atenas, né? Conhecer Atenas, ainda mais naquela época, né? E então decide, né, visitar Atenas, que é um velho plano. Desde quando ele era doutor da lei, ele já queria visitar Atenas. Mas agora ele quer, mas não como doutor, né, mas como cristão. De onde ele estava até Atenas, mais 400 quilômetros. Né? E aí ele vai, né, esperava que haveria grande interesse na cidade dos filósofos. O maior filósofo de todos os tempos tinha acabado de estar na Terra e Paulo ia falar sobre ele em Atenas, né? Então ele falou assim, nossa, mundo, né, vai querer ouvir, né? Os filósofos vão querer ouvir, né? E aí ele até pensava o seguinte, eu não vou ter problemas com o farisaísmo, né? Porque certamente em Atenas todos querem ouvir a novidade, né? Era uma terra de ciências, de filosofia, de estudo, né? Ele falou assim, todo mundo vai querer ouvir a novidade. Vai com alguns amigos, eles o deixam às portas da cidade. Aqui o Emmanuel não explica quem são esses amigos, né? Nem por que o deixam. O fato é que o Paulo entra sozinho em Atenas. Grande emoção, ele vê os monumentos, né? Mas ele imagina, né? Depois de tanto sofrimento, como é que ele chega em Atenas? Esquálido, magro, abatido, com um mendigo mesmo. Mas cheio de bom ânimo. Ele resolve pregar na praça pública na tarde desse mesmo dia. Ansiava por defrontar o espírito ateniense, tal como já defrontaram as grandezas materiais da cidade. O que acontece? Ele é recebido com sarcasmo. Né? Isso dói nele, né? Não por ele, mas, olha, o maior filósofo que já existiu nesse planeta, Jesus, vem. Eu vou falar de Jesus na cidade dos filósofos, e eles não ouvem? Né? Então, e ele foi recebido com sarcasmo, é interessante, né? Pela sua aparência. Né? Mesmo assim, ele persevera. Por uma semana. Né? Ninguém se interessa, né? O pessoal não está nem aí para ele, né? Nem hospedagem, nem alimentação. Imagina, né? Uma semana em Atenas, como é que ele dormia, comia? Né? E aí, pela primeira vez, ele pensou o seguinte: eu vou sair de uma cidade sem fundar uma igreja. Né? Nós temos que pensar muito bem sobre isso, né? Porque os grandes materialistas ainda não aceitam o evangelho. Né? E aí, Paulo tanto insistiu que levaram ao Areópago, né? Como se fosse um local onde as pessoas falavam, um tribunal, né? Tribuna. Os grandes intelectuais, os grandes cientistas foram novamente sarcásticos. Falaram que o evangelho era ficção. Né? É muito diferente do que a gente vê hoje em dia, né?
O próprio Chico Xavier falava que, quando ele psicografou Nosso Lar, muitas pessoas falavam que era obra de ficção. Todos tinham desculpa para não fundar uma igreja e estudar evangelho. Todo mundo falava, eu não vou fazer, né? E aí Paulo, ele se desespera, né? Ele chora, né? Ele não aguenta. Ele fica desolado, não por ele, mas pelo mestre. Aqui atribuiu doloroso insucesso. Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. E, supondo-se desamparada pelas energias do plano superior, o ex-rabino deu expansão ao terrível desalento. Isso é o comentário de Mânio. Paulo fica desalentado, desolado, não por ele, mas pelo mestre. E aí, né, nesse momento, nessa tristeza, Timóteo de Corinto carregado de boas notícias. E aí as cenas para os próximos capítulos, né, João? Então, muitas lições nesse capítulo aí, né, desde as contendas inúteis até a ideia de que como o materialismo, né, leva as pessoas à perdição, né? Kardec, né, nós relembramos hoje, né, 19 de abril, né, que ontem foi o aniversário de 165 anos, né, de O Livro dos Espíritos, né? De Kardec, a gente deve bastante, né, a Kardec. Ele não precisa dos nossos livros, obviamente, né? Mas Kardec, ele queria combater muito o materialismo. E está aí, né? Paulo tentando combater o materialismo e sem conseguir em Atenas. Esses são meus comentários, Gilmar. Esse capítulo, todos, né? Tem muitas lições. E nesse, o que me chamou mais a atenção foram duas questões que você comentou muito bem, né? Em relação à questão da mediunidade, né? De como tratar a mediunidade, né? De como distinguir quando um espírito vem amando de Deus ou não. E como você falou, o Paulo já tinha essas noções dentro dele, né? A gente tem esse conhecimento hoje através dos livros dos médios, através de outras literaturas complementares, mas o Paulo já sabia distinguir isso, e ele não precisou muito para, assim, querer acabar, né? Ele ainda aguentou uma semana, ainda aguentou muito para o espírito que Paulo era, né? Então, não. E aí, assim, o outro, o Silas, que estava com ele, estava encantado com a pitonisa, né? Mas estava assim como os outros também, como a gente fica, né? Como normalmente as pessoas ficam. E o Paulo já tinha notado tudo, que aquilo era uma farsa, e a gente viu o que estava por trás, a questão do dinheiro, tudo aquilo. E o Paulo realmente acaba com a festa dela e de todos aqueles que estavam ganhando às custas da mediunidade. Então é impressionante, né, como ele já tinha isso nele, coisas que até hoje para a gente que tem tanto conhecimento, que tem tantos livros que explicam, quando numa situação prática, muito mais pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, né, a gente se deixa levar por isso mesmo sabendo, né, mesmo já tendo esse conhecimento. Então, serve mais uma vez para chamar a atenção da gente em relação a esse aspecto. E, para mim, o outro grande ponto principal é justamente essa questão do materialismo, né? Como é difícil o evangelho penetrar no coração que está impregnado da matéria, como tem lá no próprio evangelho, né? Que é mais fácil, né? O camelo que acorda passar por o buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E aí a gente começa a entender o quanto a matéria, o quanto o saber, né, a inteligência aqui, que eles eram tidos como o núcleo da inteligência naquela época aqui na Terra, né, são os filósofos, bloqueava o amor, né, impedia que o amor penetrasse os corações dele, por se achar infalíveis, por se achar os superiores, e talvez eles não admitissem nada mais que eles, né? Que existisse nada além deles, então tudo teria que partir deles, como a gente vê hoje. Por isso a maior dificuldade, além de todas as facilidades, digamos assim,
que a matéria traz, que leva à queda, né? Então, de exaltar justamente o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tudo aquilo que a gente deve combater, acredito eu que a matéria facilita muito a entrada e a expansão desses defeitos, digamos assim. Então, para mim, foram as duas maiores lições desse capítulo, né? Para a gente refletir muito, ler e reler várias vezes. Estava assistindo uma palestra de Divaldo, ele disse que leu esse livro 6 vezes, Michel. Essa semana, no sábado à noite, ele dizendo que leu 6 vezes. Aí falou um pouco de há 2000 anos e depois falou do Paulo e Estevão. Foi bem interessante. Então, é isso. Quer fazer mais algum comentário, Michel, para a gente partir para a nossa prece final? Eu acho assim que o Divaldo está correto, né? Nessa abordagem, né? Lei e releio, né? Lê, relê. É isso. Então, vamos lá para a nossa prece, né? Agradecer sempre mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado, de como é bom e rever todos esses conceitos, para que de uma forma ou de outra eles acabem penetrando esse terreno instável do nosso coração. E cada vez mais essa sementinha que foi plantada possa ser nutrida, regada, para que ela possa crescer e dar frutos. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor nos envia, por tudo que o Senhor nos concede, com o objetivo único de que possamos desenvolver esse amor e que possamos um dia chegar na verdadeira essência, na condição de espíritos puros. Obrigada, Senhor Jesus, pelo dia, pela vida, por todas as pessoas que fazem parte dela, por todos aqueles que ainda não compreendem na sua inteireza o seu evangelho, mas que está no caminho, que luta e que se dedica no conhecimento e na aplicação dos seus ensinos. Que possamos, Senhor Jesus, também seguir o nosso caminho, jogando as sementes que já podemos plantar dos nossos corações para os corações daqueles que estão à nossa volta, tentando, de alguma forma, que seu evangelho cresça e floresça entre todos nós nessa terra tão necessitada de carinho, de compreensão e de paz. Que possamos, Senhor Jesus, ajudar a disseminar os seus ensinos, a levá-los para os corações necessitados de carinho e de conforto, diante de tantas facilidades que hoje temos para a pregação dos seus ensinos. Obrigada mais uma vez por tudo, nos auxilia nesse caminho, nessa jornada, com a transformação de nós mesmos e, consequentemente, com a transformação do mundo à nossa volta. Obrigada, Senhor Jesus, permanece conosco hoje, amanhã e sempre, e assim seja. Tchau, pessoal, boa noite e até a próxima semana com mais 2 capítulos. Tchau, Michel. Tchau a todos, boa noite, tchau, Gilmar.